Muito bem, agora 10 horas 33 minutos, 33, o assunto é regulação fundiária. Eu recebo aqui no estúdio o Dante Erbasi, ele que é diretor de regulação fundiária na Prefeitura de Itajaí. Tudo bem, Dante? Prazer te receber aqui. Bom dia. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, prazer é meu estar aqui na Jovem Pan News, esse novo veículo de comunicação do município. No Ligado na Cidade, dando bom dia também a todos os ouvintes. Falar dessa questão de habitação, que é um dos grandes desafios, um dos grandes gargalos de Itajaí. A cidade tem crescido, não é segredo para ninguém, e aí cresce o desafio também da questão da regulação fundiária e da questão da habitação, né, Dante? Qual que é a radiografia no momento desse cenário para a população, hein? Sem dúvida, Marcelo, nossa cidade cresce, né, pela pujança econômica, por ser um local de muita qualidade de vida e destaque nacional, uma ilha, né, de segurança, de educação, de saúde. Os serviços aqui são realmente diferenciados em relação ao Brasil. Então nós temos uma projeção de crescimento da cidade aí nos próximos 25 anos de quase dobrar o tamanho da cidade. Muita gente. E nós também, olhando um pouquinho para trás, nós dobramos o tamanho da cidade. Então, de fato, essas questões habitacionais, questões de elevação do custo do imóvel em Itajaí, são desafios que nós temos que enfrentar. Diversos desafios, como regularização fundiária, nós temos hoje em Itajaí cerca de 60 núcleos urbanos na cidade que não estão regularizados, não tem matrícula, pessoas que moram sem matrícula. É importante frisar isso. Quando se fala em regulação fundiária, parece um termo tão distante, mas é regularizar os terrenos, a habitação das pessoas no dia a dia, né? Isso que você está concluindo aí, né? Isso. É muito comum que as pessoas ainda hoje comprem o seu terreno, a sua casa, somente no contrato de compra e venda, naquele contratinho de gaveta. Sei. Ainda existe, é? Ainda existe muito, né? Por que essas pessoas elas fazem isso? Muitas vezes para fugir de um pagamento de imposto, para não formalizar uma situação, mas muitas vezes porque não há matrícula daquele imóvel. Então, sem matrícula, onde houve um parcelamento irregular de solo, não há a possibilidade de registrar esse imóvel, né? de ter a propriedade de fato desse imóvel, apenas a posse pelo contrato de compra e venda. Então, o desafio que a Prefeitura de Itajaí tem e assumiu esse dever de fazer com que a regularização fundiária andasse a partir desse ano de 2025 é realmente divulgar para a população a importância de regularizar o seu imóvel. E isso, de fato, tem trazido bons resultados para o município. Inclusive, a gente começa então destacando essa questão da regulação. Vocês fizeram uma ação, Dante, dentro da tua diretoria, da secretaria, na Vila da Paz, né? 140 moradores não tinha essa situação legalizada? Exato. Na Vila da Paz é uma situação já antiga no município, né? Pessoas moram lá há cerca de 50 anos e, de fato, lá era um imóvel particular, mas aqueles que tinham a propriedade daquele imóvel acabaram deixando com que a situação se alastrasse e formou uma comunidade lá. Hoje cerca de 150 famílias moram na Vila da Paz e por uma decisão judicial já transitada em julgado em 2023, o município então foi condenado a fazer a regularização fundiária daquele local e de um outro núcleo urbano também lá no Nilo Bittencourt, Pedro Paulo Rebelo. Então o município, desde 2023, havia essa obrigação judicial de fazer a regularização fundiária e esse ano conseguimos concluir o processo de licitação, contratar uma empresa e estamos na fase de cadastramento desse pessoal da Vila da Paz e do Paulo Rebelo. Dentro de pouco tempo, teremos os títulos de propriedade para essas pessoas e também todo um projeto urbanístico de melhorias da infraestrutura que envolve aquele local. Inclusive, até abrindo um pouquinho, com relação à Vila da Paz, ao Nossa Senhora das Graças ali, com a retirada do antigo presídio, a tendência é que aquela região ela tenha um impacto muito positivo em termos de urbanização, né? Muitas pessoas moram em Itajaí, passam por ali, né? Ali na Contorno Sul, não imaginam o quão agradável é aquele local, o quão valorizado será depois de uma completa reurbanização. Está no centro da cidade, um local rodeado de mata, tem tudo para ser um bairro muito charmoso, muito visitado, uma atração turística também para o município de Itajaí.
basta o poder público, de fato, dar a importância que aquele local merece. Nós temos a certeza que a infraestrutura, a retirada da penitenciária, com equipamentos públicos novos ali, se prevê uma escola, né, uma praça, sim, e toda a reurbanização daquele local, aquele local, de fato, será um local até turístico para o município. E você tem conversado, imagino, direto com a população por lá, Dante, até nessa ação específica que teve, é o que a população sonha há muito tempo, né? Por essa questão de um olhar mais atento do poder público, né? Das demandas, daquilo que a população tem em outros bairros da cidade que não tem ali, né? Isso. São coisas básicas, né, básicas, Marcelo? Básicas que... Coisas básicas como você poder ter uma conta de água, ter um relógio de água na sua casa, um relógio de luz na sua casa, uma conta de luz, um comprovante de residência que as pessoas não têm, um CEP, uma rua, uma placa de rua, uma rua calçada, um local de fato agradável para que essas pessoas possam morar, então uma iluminação pública e além do título de propriedade, né? Porque a gente tem aquela famosa expressão, quem não registra não é dono. E o título de propriedade dá a essas pessoas segurança jurídica, direito de herança, valorização do seu imóvel, poder fazer um financiamento, um empréstimo bancário, enfim, com garantia real. Então, ele valoriza o imóvel e isso tudo pode ser gerado através da regularização fundiária do Rio. É uma questão de dignidade, né? É a dignidade que é oferecida às pessoas, né? Agora, 10 horas e 39 minutos, conversando aqui com o Dante Gervasi. Dante, em relação às políticas habitacionais pensadas em Itajaí, muito tem se falado no preço do aluguel, que realmente, evidentemente, está caro, está salgado. Isso aí é um fato, eu diria, consumado em Itajaí. Aí cabe ao poder público também oferecer alternativas para as pessoas também, né? Para a população que vive aqui, que mora de aluguel, e para quem vem morar em Itajaí, o que tem de possibilidade, o que vocês estão avaliando aí? Então, Marcelo, só complementando a questão do REURB, porque ele também é uma política habitacional que vai a médio e longo prazo resolver também esse processo da valorização do imóvel e do preço do aluguel na cidade. Quando nós assumimos em janeiro, tínhamos 5 núcleos urbanos protocolados no município. Nós fizemos um trabalho de mudar do processo físico para o processo digital, de divulgar essa nova visão do município de Itajaí de fomentar a regularização fundiária. Passamos de 5 núcleos para 45 núcleos protocolados do município. Isso dará ao município a oportunidade de abrir cerca de 5 mil novas matrículas no município. Não se faz incorporação imobiliária, não se faz novos empreendimentos de apartamentos e outras soluções sem a matrícula. Então, nós temos bairros no município que estão totalmente horizontais, não existem prédios nesses. Isso faz com que o preço da terra encareça. Aquele que tem a matrícula, então tem um pedaço de terra muito caro e, obviamente, isso vai encarecer o preço do imóvel, vai encarecer o preço do aluguel. Sim. Então, é um conjunto, né? É uma cadeia, né? Isso. É uma cadeia de consequências, né? Então, a regularização fundiária também é uma solução para essa questão do déficit habitacional, do preço do aluguel. Mas, claro, dentro da habitação, nós temos outras políticas que ajudarão a resolver esse problema. Temos, por exemplo, o programa dos lotes populares. Né? São loteamentos que estão sendo aprovados no município. Hoje temos 8 loteamentos espalhados por diversos bairros do município, onde são lotes que têm um preço mais acessível e tem 5% destinado a pessoas de baixa renda, que fazem o cadastro através do site do município e há toda uma triagem, uns critérios que a habitação estabeleceu para que essas pessoas possam adquirir lotes populares com preços ainda reduzidos a 70% do preço de tabela. Foi um sucesso no momento que o prefeito Robson Coelho divulgou essa ação. Mais de 1.500 pessoas se cadastraram num único dia. Caiu o site, né? Nós tivemos que reavaliar ali as situações e hoje nós temos diversos loteamentos participando desse programa e tem sido um sucesso. Outra questão, obviamente, é a gente poder fazer um arcabouço jurídico no município para incentivar que construtoras focadas em Minha Casa Minha Vida possam vir para o município. Nós temos dados do Sinduscom que quase nada se constrói no município para pessoas de baixa renda. Porque essas construtoras que estão construindo muito em São Paulo, Minas Gerais, grandes centros, né, possam vir a Itajaí e construir
apartamentos com 200, 300 mil reais, que possam ser acessíveis à população, à grande parte da população do município, que hoje ainda está no aluguel. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com o Instituto Mais Itajaí para fomentar um arcabouço legal e que possa viabilizar essas novas... Por que essas construtoras não têm esse interesse no momento, Dante? É questão de leis, de legislação, porque a gente sabe da qualidade da região, né? Do potencial da região, mas por que acaba não sendo interessante até esse momento, hein? Até esse momento, nós temos em Itajaí um perfil de construtoras que foi se direcionando por um perfil da classe média alta, né? E essas construtoras, elas estão focadas nesse tipo de público. Leis que flexibilizem a possibilidade de construção de habitações de interesse popular não existem no município. Então, acabou que a construção civil ela se direcionou para um lado. Né? Então, por isso, a gente precisa, de fato, o município criar condições para que novas construtoras cheguem. Porém, as de Itajaí, elas já estão focadas no mercado. Então, a gente precisa atrair novas construtoras de outros locais. Muito bem. Inclusive, falando nessa questão da habitação popular, né, a cidade, então, de Itajaí vai construir um condomínio habitacional em Cordeiros. São 176 apartamentos que fazem parte do Minha Casa Minha Vida e a contrapartida do município já foi depositada, né, Dante? Isso. É um projeto de mais de 35 milhões de reais que tiramos do papel esse ano. A obra já está em execução, já está dentro do cronograma previsto. A entrega está prevista para dezembro do ano que vem. São 176 apartamentos que serão ofertados às pessoas de baixa renda do município. Esse vai ficar em Cordeiros? Cordeiros, ali na Eurípides Amorim Leal, atrás do Colégio Melvin Jones. Também estamos na fase de licitação e já escolhemos a empresa que irá... Lá está, né, Dante? Isso, ali, ó. Ali está o projeto ali, né? O 3D dele, né? Isso. Do outro lado da rua, nós temos um terreno também de 12 mil metros quadrados, onde abrimos o chamamento público e uma empresa também já foi selecionada. Estamos agora na fase de elaboração do contrato junto à Caixa Econômica para a construção de mais 200 unidades ali no mesmo local. Então, isso encerrará um lapso de tempo aí de mais de 7 anos sem qualquer programa habitacional entregue. Qual foi o último entregue? O último foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, com 480 unidades lá no portal. E pensando em Itajaí, Dante, nesse ritmo, nesse crescimento populacional, mais 200, mais 100, mais 300, quando vê já foi, né? Não tem, a demanda ela é gigantesca, né? Por isso a gente não pode ir em só uma frente, né? Nós temos que ter várias frentes. Regularização fundiária, arcabouço legal para as construtoras, programas como Minha Casa Minha Vida, Casa Catarina também, nós aderimos ao programa Casa Catarina com 43 unidades a princípio, mas o governo do estado tem a intenção de ampliar esse número. Então nós temos que ir por vários caminhos, porque sabemos que a população crescerá, né, de uma forma exponencial e infelizmente nós não teremos como abarcar todos ainda, né? Então de fato é uma situação que nós temos que fazer o dever de casa e também entender que a população ela vai prosperar com o seu trabalho também e conquistar o seu imóvel tão sonhado. Eu acho que o importante é isso, o poder público fazer a parte dele, né? Não atrapalhando o dia a dia das pessoas. É isso que a gente tem que ter como meta de vida, inclusive, né, Dante? O poder público também ser um facilitador, né? Não um dominador, e sim um facilitador, oferecer as condições para que as pessoas se desenvolvam, né? Acho que esse é o pensamento, né? Perfeito. Muitas vezes eu recebo pessoas que vêm de fora de Itajaí lá na habitação e muitas delas querendo o aluguel social, que nós não temos o aluguel social em Itajaí, nós temos o auxílio moradia, uma lei de 2008, que atende as pessoas que perderam suas casas em decorrência de desastres naturais, ou tem uma casa com uma avaliação, um laudo da Defesa Civil, com risco, apresentando risco de vida para aquelas pessoas. Mas muita gente chega em Itajaí querendo o tal do aluguel social e não faz jus ao benefício porque não se enquadra nos critérios da lei. Mas eu as recebo com um sorriso no rosto, falo que elas são muito importantes para o nosso município, são bem recebidas, e elas terão a oportunidade de aqui prosperar e aqui
conseguir pagar o seu aluguel e depois a sua casa, porque aqui há trabalho para todos. Uhum. E tendo trabalho, você corre atrás. Acho que é o principal. O cenário é difícil, economicamente falando. Claro que é desafiador, mas se você tem o seu trabalho, o seu emprego, você já tem uma base para começar, né? Para correr atrás dessas metas maiores, né? Fundamental, o melhor programa social é o emprego. O município, como você bem falou, ele tem que fazer a tarefa de casa, dar as condições básicas, mínimas, para que essa população também possa ser beneficiada de uma forma com que o emprego delas possibilite que elas adquiram o seu imóvel, os seus sonhos, enfim. Dante, para você que é dessa área da regulação fundiária, eu tenho perguntado para todos os especialistas que vêm voltados a essa área do urbanismo, do planejamento de obras, do crescimento da cidade. Até que você visualiza, hein, Itajaí nos próximos 10, 20, 30 anos, o que a gente pode esperar dessa cidade? Bom, eu tenho uma visão otimista da cidade. Eu vejo que o crescimento populacional é um resultado do crescimento econômico do município. Eu vejo que onde as pessoas investem, onde as pessoas querem estar, ali é um sinal de que há prosperidade. Uhum. É óbvio, nós temos desafios, nós temos que fazer o dever de casa. E eu me sinto um privilegiado de estar com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, liderado pelo nosso João Paulo Kowalski, competente, e que a gente está planejando uma cidade para daqui a 50 anos. Nós planejamos uma cidade que é diversificada na sua economia, é diversificada na população que mora aqui, mas que não perde a sua raiz, o seu jeito de ser, Exato. A sua qualidade de vida, aquela boa sensação que nós temos de morar aqui em Itajaí. Então nós temos uma cidade que acolhe, uma cidade que prospera, uma cidade que tem desafios, mas que está fazendo o dever de casa para que esses desafios não se tornem problemas maiores lá no futuro. Uma cidade que vai crescer, né, que vai sofrer as dores do crescimento, mas é uma cidade que os nossos filhos ficarão aqui, é isso que eu desejo. A sua comparação foi muito boa, as dores do crescimento. Quando a gente está naquela fase da puberdade ali, né? Sabe, das dores do crescimento, é isso aí, o joelho, né? Então, uma cidade não é diferente, né, Dante? Aquilo que eu comento sempre aqui, as plaquinhas que estão nas obras aí. Transtorno hoje, qualidade de vida amanhã. Precisa acontecer dessa forma. Dante Gervásio, obrigado pela participação, sucesso, voltará outras vezes para a gente falar dessa questão da habitação e também da regularização fundiária, viu? Grande abraço. Fico à disposição, um grande abraço a todos. Muito bem. Agora 10 horas e 50 minutos, obrigado ao Dante, nós vamos ao rápido intervalo, ligado